Bom, então, nessa tabela aqui, eu trago para vocês os riscos ambientais dos diversos tipos de ambiente de trabalho. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, é porque eu sempre fui uma pessoa bem curiosa. Isso às vezes é bom, às vezes nem tanto. Mas, assim, quando a gente chega, às vezes, no hospital, nas unidades, no posto de enfermagem na enfermaria, ou na própria UTI ali, enfim, existem alguns gráficos, geralmente aquele gráfico circular, estilo pizza, que tem, assim, riscos, né? Riscos relacionados a acidente de trabalho, geralmente é assim. Aí tem lá, biológico, alguém passou aí? Aí, ó, alguém passou o slide, aí sumiu. Vai ficar igual aquele dia. Aí eu me reto com a cara de vocês. E agora eu tô gravando. Deixa eu compartilhar de novo. Tem lá nesse gráfico, tem mostrando os fatores relacionados. Pior que eu fiz a aula do bimestre todo, demora pra caramba de carregar o slide. Mas vamos lá. Lá nesse gráfico tem os fatores relacionados a acidente de trabalho. Tem lá fatores biológicos, fatores relacionados ao ambiente. E aí tem lá esse gráficozinho, que são esses fatores que eu vou mostrar nessa tabela para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Demorou um pouco antes de começar a aula, porque eu fiz tudo, eu fiz todos os slides, toda a aula eu fiz tudo num slide só, para não ficar. Sabe que não pode mexer no slide, atrapalha a aula, ainda atrasa. O povo não sabe que não pode mexer. Mulher. Se a senhora tá gravando a aula para colocar lá. Ah, não tem paciência não, viu, com esse povo não, parece as crianças. Pois é, não mexam mais, em nome de Cristo, que sextou, meu povo. A gente está em casa, mas pode assistir um filme depois da aula, pode tomar um suco, pedir uma pizza. Então, vamos colaborar com o sextou aí. E tem como mexer no slide? Tem. Não sabia Existe não. Existe uma forma, professora, que só Sim, porque a professora não assumiu o controle da aula. Mas aqui, peraí. Se a professora assumiu o controle, que ninguém muda. Eu fiz isso uma vez, mas eu não tô lembrada onde é, não. Aí embaixo, mas mesmo daquela vez que eu fiz isso, eu não conseguia mexer. Vocês não lembram, não? Aquele sábado, que a aula foi no sábado? Eu fiz uma vez isso. Quer ver? Esse negócio aí de estudo lá de dor de cabeça. Eu fiz, mas agora eu não tô nem... É porque os outros professores, eles fazem, e eles mesmos passam o slide, ele tem acesso à aula toda, a gente aqui só visualiza, não tem como mexer no slide, não. É por isso que eu tô perguntando, entendeu? Primeira vez que mas tem mesmo. Falar isso. Tem mesmo. Teve um sábado que... a tela do seu computador pra gente. Ô, professor, eu acho que se a senhora tocar e segurar assim na tela, eu acho que aparecem algumas informações para a senhora pode tentar ver aí. Mas aqui eu tô no notebook, não tem como tocar tocar como? Com o mouse? Tocar e segurar? Acho que só se fosse touch, né? O slide aqui voltou, pra mim aqui, tá de boa. Voltou. Agora voltou pra mim também, agora tá assim, ó, tem um quadradinho embaixo, dizendo assim, ó, assumir controle. Que é isso? Aqui tem, pra mim tem parar a apresentação, deixa eu ver isso aqui. Não é impedir que participantes percorram, vou clicar nesse aqui. Não, acho que se a senhora clicar no que paciente percorre, acho que é o que deixa as pessoas... Pronto, os participantes não podem percorrer sua apresentação, pronto. Então, controlem os dedinhos nervosos, que eu acho que não vai dar mais certo ficar passando os slides, não, viu? Então, tá. A gente tinha parado aqui, né? Essa é uma tabela onde a gente tem os riscos ambientais que eu digo em relação ao ambiente de trabalho, tá? Então, observe que cada coluna tem um tipo de risco. Eu vou ter riscos físicos, eu vou ter riscos químicos, eu vou ter riscos biológicos, ergonômicos e eu vou ter riscos de acidente, tá?
Quando eu falo de riscos físicos, que riscos são esses? São aqueles ambientes em que eu estou exposto a ruído, aí eu posso ter um risco físico em relação à minha audição, vibração, radiações ionizantes, posso estar exposta, radiações não ionizantes, exposta a muito frio ou muito calor, isso pode trazer lesões para mim, pressões anormais quando está trabalhando em muita altitude, por exemplo, e umidade. Então, esses aqui são riscos considerados físicos. Eu vou ter também os riscos químicos. Que riscos são esses? Quando eu trabalho exposto a poeira, fumo, a gente pode desenvolver patologias pulmonares, por exemplo, névoas, neblinas, quando eu sou exposto a gases, a vapores, a substâncias compostas e a produtos químicos em geral. Se eu sou exposta a algum desse tipo de fator, algum desse tipo de risco, sem o EPI, se a empresa não fornece o EPI e eu vier adoecer, a empresa precisa responder por isso, tá? Riscos biológicos, aí entra justamente nessa questão do Covid que eu venho falando para vocês. Exposição a vírus, o coronavírus é um vírus, né? A bactéria, por exemplo, quem trabalha em unidade fechada recebe insalubridade também por conta desse tipo de risco. Porque mesmo com EPI pode se contaminar, né? Tá ali exposto. Então, UTI, independente de perfil de coronavírus ou não, UTI é um ambiente considerado contaminado. Porque existem muitos outros micro-organismos que podem desenvolver uma doença biológica, né? É um risco biológico. São as bactérias, os fungos, enfim, bactérias diversas. Inclusive, tem bactérias potencialmente letais, inclusive mais do que coronavírus, por incrível que pareça, e que, obviamente, não tem esse potencial de transmissão, né? Por isso que a gente não viver uma situação de calamidade como tem vivido com o coronavírus. Mas existem bactérias muito nocivas e que esses trabalhadores lidam diariamente, tá? Expostos a esse tipo de risco. Então, são riscos ambientais biológicos, exposição a vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, tá? Existem os riscos ergonômicos, que são aqueles onde o trabalhador realiza muito esforço físico, Falou até levantamento... Agora, Hã? Falou até língua estranha agora. Quem falou? Quem falou? Eu? Não, professor. O que foi que vocês não entenderam? Não, porque você falou de vírus, protozoários. Aí eu falei tá. línguas estranhas agora. Ah, tá, entendi. Desculpa. Não, tranquilo. Mas existe essa exposição, né? E ela é real. E quem trabalha nesses ambientes de UTI, principalmente, tá lá exposto a esse fator, né? A esse risco. Os riscos ergonômicos são esses, onde o trabalhador está ali exposto a muito esforço físico, levantamento e transporte manual de peso, esse pessoal que trabalha com levantamento, né, de carregamento de caminhões, não tem lá o funcionário com empilhadeira para poder fazer isso, e a pessoa faz manualmente, né, então é um risco ergonômico. Exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, ou seja, tem que produzir, ali o funcionário fica exposto àquela condição ali, né, que tem uma relação direta com a ergonomia, imposição de ritmos excessivos, trabalho em turno noturno, a gente sabe que à noite o nosso corpo ele desacelera, e quando você trabalha à noite, você muda esse ciclo sono-vigília, tá? Principalmente se for, quando a gente trabalha em área de saúde, a gente tem a opção de plantões, né? Você pode fazer vários SNs, que é o serviço noturno seguido, ou você pode quebrar, fazer um plantão de dia, outro de noite, mas tem empresa onde há o terceiro turno. O funcionário, ele só trabalha à noite, então ele troca, de fato, o dia pela noite. E tanto é que na folga, ele tem dificuldade de ajustar isso. Ele acaba dormindo, geralmente, durante o dia, que é o horário que ele geralmente dorme na sua semana de trabalho, né? Então, trabalho em turno noturno, jornada de trabalho prolongada, tá? E monotonia e repetitividade. São esses os riscos ergonômicos. E nós temos os riscos de acidente, tá? Arranjo físico inadequado, o que é isso? É distribuição física daquele setor de forma inadequada, máquina e equipamento sem proteção,
Antigamente, muito antes da saúde do trabalho, a medicina do trabalho se fortalecer como é hoje, e precisa se fortalecer mais ainda, mas era muito pior antigamente, as lesões e mutilações em ambiente de trabalho eram bem comuns. As máquinas que fazem cortes, né, e aí o funcionário precisa colocar ali algo naquela máquina, e às vezes o braço deslizava junto na esteira e a pessoa acabava sendo mutilada e precisava amputar o seu membro, enfim, né? Então, seria ali um risco de acidente, na verdade, né? Ferramenta inadequada ou defeituosa, iluminação inadequada, ambiente escuro, favorece acidente, eletricidade, exposição à eletricidade, sem EPI, ou um fio ali que não foi monitorado da maneira adequada, que está ali desencapado, que pode expor o funcionário, probabilidade de incêndio ou explosão, armazenamento inadequado e animais peçonhentos, tá? São alguns dos riscos relacionados a riscos de desencadear acidente, certo? Então, essas cores aí de cada coluna não estão aí de forma aleatória. Nessas empresas, nesses locais, tem esse gráfico tipo pizza, e a gente vai ver as cores, essas cores lá, discriminadas, tá? E aí, aquele gráfico tipo pizza, vai ter lá, a parte maior, se for vermelha, é porque naquele local há um maior risco de exposição química. Se a parte maior da pizza, né, a fatia maior daquele gráfico for amarelinho, é porque naquele ambiente de trabalho há um risco maior de lesões devido à ergonomia, certo? Então, as cores não estão dispostas aí ao léu, tá bom? E aí, falando um pouquinho dessa relação causal, eu tirei essa parte aí desse texto, que está, inclusive, no livro de vocês também, que traz o seguinte: como vimos, nem sempre é fácil estabelecer o nexo do trabalho com as doenças e as queixas apresentadas. Vamos imaginar que um trabalhador que vem manifestando tosse crônica é fumante e trabalha numa indústria exposta a substâncias químicas, né? Devido à multiplicidade de fatores, ou seja, ele já fumava antes de trabalhar e ele fuma, ele tem o hábito de fumar. Além de fumar, ele está exposto a um fator de risco químico, né? Então, devido a essa duplicidade de fatores que podem estar relacionadas à queixa dessa tosse que ele vem apresentando, tosse crônica, né? Então, devido a essa multiplicidade relacionada a essa queixa, o fumo e a exposição à substância química, como classificar a doença lá no Schilling, na classificação de Schilling? Ele é grupo 1, 2 ou 3? Ele está tossindo porque ele tem uma relação direta com a substância química no trabalho, então ele é grupo 1? Ou ele, de repente, pode ser grupo 2 ou 3, onde aquela situação pode ter sido agravada porque, na verdade, ele já fuma, e aí a exposição ao agente químico piorou isso. Entendeu? Ou, de repente, o agente químico nem tem tanta relação com isso, ele está tossindo meramente porque ele fuma. Então, como é que a gente vai classificar? Que grupo ele faz parte, né? Então, é imprescindível que na anamnese sejam considerados a existência da doença pré-existente, se já teve histórico de problema respiratório anterior, como asma, bronquite, a exposição no trabalho, quais as substâncias às quais ele está exposto, há quanto tempo ele está exposto, já houve um tempo para que ele viesse a manifestar, é algo que dá uma manifestação imediata, como a gente citou o exemplo do corona, né? E tantos outros, por exemplo, risco de acidente, a pessoa caiu lá do andaime que estava trabalhando e aí fraturou a perna. É grupo 1, porque estava trabalhando no andaime, só caiu e quebrou a perna porque estava ali. É grupo 1, certo? Mas nesse caso aí, que grupo ele é, né? Então, há quanto tempo está exposto, né? As condições do local de trabalho, existência do exaustor e ventilação. Na empresa tem exaustor, tem ventilação, ele está exposto à substância química, mas de repente o ambiente está preparado para isso, para que ele não tenha ali um contato direto com essa substância, né? Ele faz uso de equipamentos de proteção, ele tem o EPI, a empresa fornece, se a empresa fornece, ele usa adequadamente, então tudo isso tem que ser levado em conta, tá? E ainda considere o ramo de atividade da empresa para verificar se as substâncias a qual o trabalhador está exposto estão relacionadas à lista das doenças, né? Então, assim,
É uma substância química que tem um acometimento no pulmão, né? Essa tosse crônica, de fato, tem relação com essa substância que a empresa expõe esse funcionário. Então, a gente tem que analisar todo o contexto. Então, é por isso que existe a atuação da medicina do trabalho nas empresas, onde vai haver a análise, vai haver uma entrevista com o empregado, empregado, né, o médico do trabalho, tem o enfermeiro do trabalho também, enfim, passa por uma triagem, exames admissionais, enfim, e passa pela entrevista, onde vão ser perguntadas essas coisas, e essas perguntas, elas vão ter relação com o perfil de trabalho desenvolvido. E a empresa onde eu trabalho expõe o trabalhador a ruído, por exemplo, eu não vou perguntar para ele coisas que não tenham sentido em relação a isso, né? Eu não vou perguntar para ele, por exemplo, se ele tem um déficit visual, né? Ele pode até ter um déficit visual importante e, dependendo do que ele vai desenvolver na empresa, de repente ele não possa ser admitido, mas não tem uma relação direta com o ruído, concordam? Então, a entrevista ela é baseada no perfil da empresa, tá? Vai ter uma análise, tem que haver uma análise dos fatores de risco a que esse profissional está exposto. Existem exames laboratoriais que são realizados na admissão, são realizados periodicamente, dependendo do trabalho que você desenvolva, um ano, a cada 6 meses, dependendo do tipo de trabalho que você desenvolve, geralmente é um ano, a cada ano. Existem exames de imagem também. Esses exames, além de serem feitos na admissão e de forma periódica, na demissão, no desligamento da empresa, na demissão, independente de o funcionário ter pedido ou a empresa ter demitido ele, é realizado também, tá? Então, exames laboratoriais, exames de imagem, provas funcionais, exames toxicológicos e dados sobre o trabalho. Tudo isso tem que ser levado em consideração para poder, de fato, avaliar se se o processo de trabalho, o ambiente de trabalho, se a tarefa desenvolvida é que, de fato, tem relação direta com o acometimento do trabalhador, certo? Então, precisa levar tudo isso em consideração. E é por isso que existe a classificação de Schilling, e é por isso que a gente precisa entender como é que funciona isso, certo? E aí, trazendo para a fisioterapia, a gente tem aí atuação e orientação do CREFITO e do COFITO, do regional e do federal, tá? Então, atualmente, nós, fisioterapeutas, amparados pela resolução 464 do COFITO, de maio de 2016, nós possuímos competência legal para elaborar, emitir atestados, relatórios técnicos e pareceres que indiquem o grau de capacidade ou incapacidade funcional, com o objetivo de identificar e descrever as incompetências que os trabalhadores apresentem no exercício de suas funções laborais, assim como a necessidade de mudanças ou adaptações nas funções dos trabalhadores, para que eles possam continuar a exercer suas atividades e ainda relacionar seus efeitos. Como disposto na resolução 465 do COFITO, ainda de 2016, o fisioterapeuta do trabalho tem competência para estabelecer nexo causal, né, relacionar a doença com a causa, tanto para diagnóstico da capacidade funcional, quanto para a perícia ergonômica. Certo? Então, nós, fisioterapeutas, estamos também inseridos nesse processo de identificar, emitir parecer, avaliar, problema, né? O grau de capacidade e incapacidade funcional. Nós estamos habilitados para isso, tá? E agora, meus amores, eu vou fazer o seguinte. Acabou atrasando um pouquinho só, né? A questão da pausa na aula. Mas eu tenho ele aqui, esse artigo, eu quero pedir que vocês abram aí uma segunda aba e coloquem aí, tá? No Google, se você colocar o título, ele é o primeiro que aparece. Eu quero que vocês leiam. Eu vou dar 15 minutos para vocês lerem e a gente vai discutir depois por 15 minutos, tá bom? Pode ser? 15, 20 minutos, 25, enfim, tá? Então, 15 minutos contando a partir de agora, a gente volta 8h05.
Atuação do fisioterapeuta no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Indicadores das notificações dos DORT. Ok? Posso contar? Ok. Abram aí a segunda aba. No Google é o primeiro que aparece. 8 e 5, eu volto. Beleza? Tá bom, professora. Ok, professora.
Voltei. E aí, vamos lá? Vamos nessa? Vou dar um bônus, viu? Para a discussão de hoje. Quem participar, vou dar um bônus na transversal. Vamos nessa? Vamos, Pro. Então me contem aí. Pode falar? Pode, bora lá. A Pro eu li, eu cheguei à conclusão que o artigo trata, o artigo fala que o próprio estudante de fisioterapia, ele não se interessa em trabalhar na área na atuação, né, de saúde do trabalhador, de atuar na área de vigilância, e sim atuar na área de tratamento, de reabilitação, né, de clínica, e que isso também é incentivado pela faculdade, até porque é a ciência da fisioterapia, a reabilitação, e que ainda é precário a questão preventiva, tanto do saúde do trabalhador, quanto também fora da saúde do trabalhador, na questão preventiva. A fisioterapia ainda é muito direcionada para a reabilitação. Sim, verdade. Aí complementando o que Jean falou, Pro, e também os poucos profissionais que estão atuando na área, ainda assim tem um atendimento precário, não é? Não utiliza de todos os meios, como ele fez uma pesquisa sobre a CIF, perguntando quem usava, quem não usava, e a maioria não utiliza, não é isso? 82% não utiliza, olha que absurdo. Isso. Exatamente. Ok. E também não tem um grande número de fisioterapeutas dentro do Sereste. Do Sereste, o Centro de Referência à Saúde do Trabalhador. Ele falou que tem mais na região Sudeste e Nordeste, se eu não me engano. Sudeste. Porque é onde tem mais casos. E em outras regiões, Pro, que não se tem o fisioterapeuta atuando, como é que faz? Só fica, não existe a reabilitação, só tem só os outros profissionais, é assim que funciona? Na verdade, a proposta principal do papel do fisioterapeuta no Sereste, mais do que reabilitar, é tratar também com princípios de atenção primária. Tá? Sim, com certeza. Justamente o artigo traz isso também, né? Existe muito a visão da nossa profissão em relação a práticas curativas, práticas de reabilitação, isso está muito enraizado ainda. E para trabalhar com saúde do trabalhador, a gente precisa quebrar um pouco esse paradigma. A gente precisa começar a entender que saúde do trabalhador, boa parte, precisa ser assistida pela atenção primária, focado na promoção da saúde, na prevenção de doença, na prevenção dos agravos, dos acidentes, enfim. E que o fisioterapeuta também pode estar inserido nisso, porque nós atuamos nos 3 níveis de atenção, não é verdade? É verdade. Então, a gente precisa se empoderar disso, né? Na verdade, saúde do trabalhador para o fisioterapeuta é algo que precisa ser mais dito e mais debatido na faculdade. Graças a Deus, na matriz de vocês tem a disciplina, nós estamos vendo a disciplina.
vocês estão tendo contato com o mundo da saúde do trabalhador e muitos podem, de repente, ter afinidade, desenvolver afinidade a partir desse contato que vocês estão tendo agora e, de repente, até querer seguir a área, né? Mas o número de profissionais pequeno ainda nos centros é devido a isso, né? É muito voltado à prática curativa, nossa profissão ainda, eu espero que haja mudança disso daqui para frente, tem mudado, né? Melhore mais ainda. E olha só, professora. poucos estudantes têm esse contato que vocês têm, né? As matrizes curriculares das faculdades têm mudado. Na minha matriz não tinha saúde do trabalhador. Eu que desenvolvi a curiosidade, que sempre fui muito curiosa para entender como é que funcionava, enfim. Mas muitos colegas não tiveram, né, esse contato. Professora, assim, o índice de funcionários que acaba tendo alguns acidentes, né? Tanto acidentes de trabalho quanto até algumas doenças crônicas através de alguns esforço repetitivo, ou então a gente estava falando sobre acúmulo de bioquímicos, como alguns inaladores e tal, que pode introduzir o paciente a doença crônica obstrutiva, como a gente estava falando, entendeu? Sim. Isso vem muito também da região do próprio sistema trabalhista. Outra vez a gente estava comentando sobre, acho que foi segurança do trabalho, né? O agente de segurança do trabalho. Então, eu acho que fica mais fácil para as empresas chegar e mandar os funcionários diretamente para uma clínica através de um plano que eles têm, né, com as clínicas, porque a maioria das empresas fazem isso com os funcionários. Dá um plano de saúde e aí, devido a algum tempo que eles adquirem certas patologias através de acidentes anatômicos, de posturas inadequadas ou de algumas doenças que surgem agravo, eu acho que com o tempo eles vão, né, e procura a fisioterapia, ou não procura, ou termina procurando um médico, ou muitos deles também terminam se automedicando. Mas eu acho assim, eu acho que se as empresas elas olhassem para a fisioterapia, eu acho que além delas reduzirem o custo com planos de saúde, entendeu? Elas também teriam uma maior produtividade e a ganhar mais, né? Entendi. Assim, essa visão é uma visão sua, né, Jackson? É uma visão sua, né, que você quis uma visão trazer minha, sim. Beleza, massa. Tá. Eu queria perguntar para você o seguinte. Diga, Jamile. Não, é Daniela, pô. Porque apareceu, piscou aqui no nome de Jamile. Diga aí, Daniela. Não, eu ia falar que, tipo, ele falou que se as empresas olhassem mais pelo lado de prevenir antes, eles diminuiriam o custo em relação aos planos de saúde. Mas, assim, o plano de saúde também é uma forma de prevenção. Porque você iria... Estou errada? Pronto. Não, assim, ter um plano de saúde vai lhe garantir uma assistência médica, mas não vai prevenir, por exemplo, uma lesão pelo trabalho, entendeu? Se a empresa lhe dá um plano de saúde, mas ela não se adequa em relação ao que ela precisa te oferecer com a EPI, com o ajuste do setor de trabalho, ela só vai estar te dando um direito a uma assistência privada, porque você tem direito à assistência pelo SUS, mas ela está te dando o direito à assistência privada, mas ela continua, ela ainda assim, o fato dela lhe dar um plano de saúde não tira dela a responsabilidade de ajustar tudo que ela deve ajustar para lhe oferecer a melhor condição de trabalho, entendeu?
Exatamente. E a maioria dos trabalhadores, como no próprio artigo vem dizendo, que eles só vêm procurar, eles não procuram, a maioria não procura fisioterapia. Eles só vêm procurar através de, quando você tem esse plano de saúde aí, é mais tardio, porque geralmente os trabalhadores eles só procuram as assistências de saúde quando eles estão já na pior, né? Isso é de ser humano. Tem mudado até isso, mas infelizmente a maioria ainda se comporta dessa forma, né? Mas assim, eu queria perguntar para vocês, sabe o quê? Se vocês, quem que se atentou à parte metodológica do artigo? Eu fiz isso com a turma de segunda-feira, com os meninos de formação integral em saúde. E eu quero fazer de novo com vocês. Porque, como professora, eu sou responsável pela formação de vocês, independente da disciplina que eu ensine. Eu faço parte desse processo. O que acontece? A metodologia, meus amores, nunca mais esqueçam isso. A metodologia é a parte mais importante do artigo, tá? Eu, quando vou abrir um artigo para ler, uma das primeiras coisas, quando já não diz, tem artigo que traz no texto, um estudo clínico randomizado. Ali eu já sei que foi um ensaio clínico, que houve intervenção, que houve um grupo para controlar ali, para a gente ver se foi mais eficaz ou se não foi. Ali eu já sei, mais ou menos no título eu já tenho uma noção do estudo. Mas a primeira coisa que eu olho é a metodologia. Porque se eu tiver uma metodologia falha, os meus resultados também vão ser falhos, a minha discussão vai ser falha e a minha conclusão vai ser falha também, tá? Então, o que eu queria falar para vocês, nesse artigo, ele usou, é um artigo descritivo, na verdade, exploratório, onde ele aplicou o questionário nos centros de referência, nos CERESTs do país, tá? Para ver ali a relação da fisioterapia com a DORT, né? E aí ele aplicou um formulário eletrônico e nesse formulário ele foi buscando os dados que ele queria através da resposta desse formulário, tá? Então, assim, como eu não vejo a metodologia falha dessa forma nesse artigo, porque eles queriam, era o objetivo do artigo, pegar os centros de referência, os CERESTs do país, né? Então, eles não tinham como viajar em cada CEREST, sairia um custo muito alto, demandaria muito tempo, geraria viés no estudo, para levar um artigo impresso, enfim. Então, eles usaram o questionário eletrônico para isso, né? E aí, eles chegaram à conclusão, através da resposta desses questionários, que 71% dos centros de referência de saúde do trabalhador, CEREST, 71% não tem fisioterapeuta, né? Então, assim, é um número considerável. Por que não tem? O que está acontecendo? É o profissional que não se interessa em trabalhar em saúde do trabalhador? É o próprio CEREST que não tem absorvido o profissional, né? Então, assim, 71% dos centros não tem profissional fisioterapeuta, né? E nos centros que tem profissional fisioterapeuta, a maioria ainda trabalha na prática curativa, com reabilitação e com atendimento clínico, pouco voltado à vigilância em saúde do trabalhador, né, que é o carro-chefe da saúde do trabalhador, e 82% não trabalham com a ferramenta básica, que é a CIF, não é verdade? Uhum. Então, assim, muita coisa precisa melhorar ainda, né? Me tira uma dúvida. É preciso fazer concurso público para poder trabalhar no CEREST, para poder trabalhar na vigilância sanitária, não é isso? Não, tem vigilância e saúde do trabalhador. Tem processo seletivo simplificado. Ah, tá. Não necessariamente concurso público. Entendeu? Depende da região, depende do estado, do município. Quem mais quer perguntar para vocês? Vem cá, é só a Jamile, Daniela e Jackson que falam, Cadê o resto do povo? Vamos, gente, fala que ainda vai começar a aula de saúde tópicos 2. Saúde do quê?
Saúde de nada, tá os dois. Cadê? Ninguém vai falar mais, não? Ô, Pro, Oi. essa questão da prevenção tem se aberto os olhos agora, né? Porque, assim, eu acredito que a fisioterapia ela era vista mais como reabilitação. Hoje em dia que tem crescido mais essa questão da visão da prevenção, né? Da promoção à saúde. Por isso que eu acredito que tenha esse déficit ainda de quantidade de fisioterapeutas ainda na parte do saúde do trabalhador. Isso. É como eu falei para vocês sabem, né, que eu sou super nova. Nem questionem a minha idade, eu sou super nova. Apesar de ter 10 anos de formada, é porque eu fui precoce, eu formei nova, né? Então, 10 anos atrás, quando eu formei, na minha matriz curricular na faculdade, não tinha saúde do trabalhador. Eu não vi saúde do trabalhador na faculdade. Eu vim ver saúde do trabalhador quando eu busquei conhecer sobre saúde do trabalhador, né? Então, foi uma curiosidade minha, um interesse meu, mas não existia na minha matriz curricular. Então, de fato, é algo novo mesmo, né? No caso, há 10 anos, não foi atrás? 10 anos? Quando eu me formei 10 anos atrás. Não sei se de lá para cá, né? Eu dou aula há 2 anos e meio, 3 anos. Então, de lá para cá já tem. Então, acredito que, sei lá, 5 anos, 6, não sei dizer especificamente em relação à matriz curricular. Mas saúde do trabalhador para fisioterapia já existe há mais tempo. Só que tem se falado mais, graças a Deus, né? Com o passar do tempo. Ora, qual é a média salarial de um profissional de fisioterapia que atua no Sereste, por exemplo? Depende da região também. Mas falando para você sobre o fisioterapeuta que trabalha com saúde do trabalhador, a remuneração não é ruim, não. Você pode fazer o seu salário, porque você pode atuar em várias empresas, porque o que você faz? Geralmente você faz o relatório mensal ergonômico ou relatório bimestral. Você faz, para fazer o relatório, você faz a avaliação ergonômica, né? Você faz ginástica laboral, aí a empresa e você é que vão sentar para definir no contrato. Quantas vezes na semana você vai? 2 vezes, 3 vezes na semana, ou todos os dias na semana. Se você vai todos os turnos, se for uma empresa de primeiro, segundo, terceiro turno. Então, você é algo que varia, né? Você vai, dependendo da área que você trabalhe, ou da área que você atua em relação à região mesmo, você vai ver na sua região, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, quanto é que os contratos variam em relação a valores, né? Então, se eu vou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, eu vou receber um valor, se eu vou mais do que isso. Os relatórios já estão incluídos no contrato, apesar de serem feitos bimestral ou mensal, você acaba recebendo, né, ali, mensalmente, por realizar aquela tarefa. Então, é variado, mas não recebe mal, não. Mas a senhora acha que tem demanda para empresas contratam fisioterapeutas para fazer esses relatórios? Demanda tem, nem sempre a empresa contrata, mas demanda sempre tem. Toda empresa deveria contratar o fisioterapeuta. Isso eu estou falando de práticas prevencionistas, de atenção primária, porque tem empresas ainda que tem ambulatório, tem consultório de fisioterapia dentro da empresa, para quê? Quando aquele funcionário se afastou por algum agravo, alguma lesão, algum cometimento, ele faz o tratamento dentro da empresa. É uma forma da empresa ter um controle também. Porque quem vai fazer o laudo para perícia, quem vai fazer o acompanhamento da reabilitação daquele paciente é também funcionário da empresa, que é o fisioterapeuta. Pode ser de forma terceirizada, pode ser de forma de contratação direta, né? Mas já tem empresas que atuam dessa forma e já tem um tempinho que atuam assim, entendeu? Mas existem as 2 formas de atuação. Tanto essa que eu falei para vocês, com práticas de prevenção e promoção, como com práticas de reabilitação, que é justamente para ter um acompanhamento daquele funcionário que teve uma lesão e se afastou, botou atestado porque está lá lesionado, enfim. Ele vai ser acompanhado pelo fisioterapeuta da própria empresa, entendeu? Então, é por isso que varia, a remuneração varia, de acordo com o tipo de atividade que você desempenha. Eu acharia muito mais viável, professora, se fosse dessa forma, porque, que nem a senhora falou, o fisioterapeuta ia ser um funcionário da empresa e a empresa ia ter mais controle sobre os outros funcionários, mas eu acho que as empresas preferem fazer o quê? Eu acho que eles preferem terceirizar
entendeu? Foi a questão que eu estava falando agora há pouco a senhora, nos planos de saúde. Porque quando eles colocam os planos de saúde, eles pagam uma taxa mínima por sessão, não é isso que acontece? Para Isso. cada paciente, eles pagam uma taxa mínima, porque na verdade, assim, é tudo um conjunto, né? O médico com o encaminhamento para fisioterapia, entendeu? E outros profissionais da saúde. É tudo um complô. Na verdade, é tudo um complô, porque um vai indicando para o outro, né, que se enquadra no mesmo. Vamos supor, uma policlínica. Nessa policlínica há uma equipe multidisciplinar. Há diversos profissionais lá, tanto de fisioterapeuta, quanto médico, psicólogo, como nutricionista, enfim. Um vai passando para o outro. Então, termina que a empresa se encarrega somente daquela do plano, de pagar só o plano, e o plano vai ficar ali naquela policlínica. E o paciente sempre vai utilizar aquilo ali em termo. Vai precisar de relatório, a policlínica que vai dar. Vai precisar de um psicólogo, a policlínica que vai sugerir. Então, fica um negócio mais distante, né? Aos olhos da empresa. Com certeza. Fica até mais difícil de ter um controle, né? Exato. Oi. Em relação a, no caso, o fisioterapeuta no ambiente de saúde do trabalhador, ele trabalha juntamente também com o técnico de segurança do trabalho e o educador físico, porque tem empresas que contratam, no caso, o segurança do trabalho e o educador. Aí o fisioterapeuta, no caso, faz parte dessa equipe, como é? Não, o fisioterapeuta ele tem autonomia para trabalhar sozinho em relação a isso, mas obviamente que se tem um técnico de segurança do trabalho, tem um educador físico ou qualquer outro profissional da saúde possa conversar e discutir ações e planejar ações, melhor ainda. Mas as ações da fisioterapia são ações com total autonomia, por exemplo, a ginástica laboral, o educador físico tem um olhar, o fisioterapeuta tem outro, né? O laudo ergonômico, o fisioterapeuta faz com um olhar diferenciado, buscando ver ali se aquela postura, aquele aparato de móveis e de equipamentos que está na altura correta, da forma posicionada da forma correta. Então, assim, o fisioterapeuta tem autonomia, mas, obviamente, se ele trabalha com outros profissionais da saúde do trabalhador, ele pode conversar, discutir ações, discutir condutas, planejar ações, planejar várias coisas. Mas uma coisa não é obrigatoriamente ligada à outra. Entendi. A senhora acha... Professora? Eita. Oi? Professora, achei interessante também, né? Railane. Eu achei interessante na parte da discussão que ele fala em relação à CIF, que a abordagem profissional ele vai além da abordagem terapêutica, né? Que é no caso da CIF, que é a Classificação Internacional da Funcionalidade, que a CIF não olha só o caso da doença, mas também toda a capacidade do indivíduo, do ambiente, os fatores ambientais, a participação do trabalhador no local de trabalho. Exato. Uma pena que 82% dos fisioterapeutas do Serestes não usam, né? Precisamos mudar isso. Meus amores, então é o seguinte, até estendemos a 10 minutos a mais do que eu tinha planejado. Se ninguém mais for participar, questionar, perguntar ou contribuir com alguma coisa, eu acho que a gente pode encerrar e começar tópicos, quem for de tópicos. Alguém quer contribuir, falar alguma coisa ainda ou posso encerrar? Pode encerrar, Pro. Pode encerrar, Pro. Pronto. Eu vou encerrar aqui, eu não me lembro, a gente estava encerrando e eu estava abrindo o de tópicos, não foi? Ou a gente estava continuando no mesmo? Porque eu acho que tem gente que pega só tópicos, eu tenho outro link, não foi isso? É outro link? Eu estava encerrando, Pro. E agora o link está no grupo, porque como eu não estou com Fabiana, eu não tenho no portal.
Eu coloquei no portal, no Encontro 1. Eu não tenho portal próprio, porque eu tô com o Fábio, eu e Dani. Entendi. Minha única preocupação de continuar aqui, eu vou concluir aqui a gravação. Minha única preocupação de continuar aqui é se tiver algum colega que pega só tópicos. Não, encerra aqui e começa outro agora.